Olá, estamos chegando no ar com o programa História da Gente. Cada dia que passa uma história diferente, uma coisa nova acontece. Eu tenho certeza que você que está na sua casa tem se deliciado com essas histórias. Mas eu queria te pedir, dá seu like aí, siga a gente, compartilhe esse vídeo e deixa Deus operar. Gente, hoje a história é bacana. Vocês já viram eles aqui algumas vezes no nosso programa. Também aí no YouTube. Antônio e Mirelle. Olha que história legal. Ei, vocês hoje vieram todos de azul, que benção. É alguma homenagem? Como é que é? Na verdade, para essa harmonia está até na roupa também. Buscando ela aí sempre, né? Tom de azul, mais tranquilidade, né? Bem a nossa cara. Glória a Deus, geralmente quem faz o roteiro sou eu, mas dessa vez quem fez foi a Mirelle, está aqui no meu celular. E eu queria falar para vocês, vamos lá. E no roteiro está assim, o namoro da pandemia. Gente, eu confesso para vocês, quando me falaram assim, a Mirelle está namorando. O quê? Eu que conheço, quem é o cara? Como é que foi isso? Aí eu faço a pergunta, namoro na pandemia, como é que foi isso? Eu vinha de um divórcio, né? Tava uma vida bem mundana antes da pandemia. Tava num processo de busca por identidade minha mesmo, né? Um processo de conhecer vários cultos e credos, né? Tava no mundo de perversão, mundo de permissão, onde você usa drogas, usa pessoas, usa o seu corpo. E aí eu tive um reencontro com Deus, né? Nesse período eu estava afastado, né? Eu sou cristão já desde 9 anos de idade, conheço toda a vida de Cristo, né? Já fui criado no meio, mas andei, né, por caminhos não muito atrativos, né? Caminhos tortuosos. E aí Deus me resgatou. Foi num culto lá na Lagoinha, na sede, com o Lucim, pastor Lucim, figura. E ele é o culto de recrutamento, né, que tem todo ano. Foi sensacional, meu. Eu tava quebrantado, né, e Deus falou muito nítido comigo, né, que assim, por mais que eu andei por todos esses lugares, né, todos esses cultos e todas essas substâncias que eu coloquei no meu corpo, ele estava me guardando. E ele tem um chamado para cada um de nós, né? Às vezes a gente fica assim, o que eu vim fazer nesse mundo, nesse planeta? Meu, deposita em Deus o seu, né, sua confiança e todo o seu ser, que você vai encontrar esse chamado e vai clarificar ele cada vez mais. E aí foi isso que aconteceu no culto do alistamento. E daí então eu comecei a buscar mais a Deus, né, lendo mais a Bíblia, buscando mais intimidade. E sempre no trabalho de buscar ajudar o próximo. Aí que veio a centelha do namoro na pandemia, né? No trabalho voluntário a gente vinha fazendo lá em São Paulo, trabalho de, né, atender a pessoas com necessidade de cesta básica, necessidade de saúde, um pouco mais de dificuldade para ter esse acesso, então a gente estava fazendo um trabalho de assistência. E aí em Belo Horizonte, né, como eu fico entre Belo Horizonte e São Paulo aqui, Minas e São Paulo, na realidade. Aí em Belo Horizonte apareceu a chamada no Instagram, né? Você tá aí dentro de casa, às vezes você, né, na pandemia não pode sair, aquele lockdown, né? Que deu todo mundo em casa, você não podia sair. E aí, mas a gente tem, né? Ó, a ferramenta que a gente tem hoje aqui, incrível, fundamental para a gente fazer um monte de coisa. A gente tem que ter muita cautela e sabedoria para mexer, porque senão domina a gente. A gente tem que dominar ele, né? A gente domina a tecnologia e aí ela vai trabalhar a nosso favor. E aí no Instagram, veio a Mirelle com esse sorriso dela aí, falando, venha participar do trabalho voluntário em Belo Horizonte. Eu já estava participando de algumas ações voluntárias em Belo Horizonte, né, com o pessoal voltado para a educação. E aí veio esse chamado também para assistência na situação de cesta básica, né? E aí começou toda a nossa jornada, né? Entre videochamadas e videochamadas eu conheci a Mirelle e a gente começou a conversar a respeito, né, da vida, do trabalho voluntário.
E aí a Mirelle entrou dentro da pandemia, né? Tudo isso aconteceu depois de março, né, de 2020. Eu chamo a Mirelle de maninha, né? Porque a gente briga muito Igual irmão. igual irmão. E eu conheço a Mirelle já e sabia, eu falo, gente, como é que vai ser alguém para quebrar essa barreira e entrar nesse coração? Maninha, como é que foi isso? Então, você me conhece, né? Há quase o período todo que eu fiquei, período sabático, né? É. Foram 5 anos de espera mesmo. E eu coloquei diante do Senhor lá atrás. Falei, Deus, né? Eu terminei um relacionamento longo, do qual eu quase me casei. E falei, Deus, eu não quero mais ir por mim, né? Eu quero realmente uma pessoa que seja escolhida pelo Senhor. E assim eu fiz. Eu fiquei 5 anos sozinha. Esses 5 anos, com certeza, muitas vezes o Senhor me ouvia, né? Clamar, bradar mesmo, né? Senhor, você tem misericórdia de mim. Olha para mim, olha para mim. Deu para rir, para chorar. Muitos choros, mas eu posso dizer que os 5 anos foi de muito mais alegria do que choro. Embora algumas noites, né, o versículo fala, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Isso aconteceu por diversas vezes nesses 5 anos e eu tive, ao longo, né, desses 5 anos ali, a certeza que o Senhor foi cuidando de mim cada vez que eu cuidava das coisas dele, né? E isso que eu fiz, me entreguei mesmo, entrei de cabeça na obra, participando, né, de várias coisas da igreja, projetos, não esperando nada em troca, eu nunca esperei nada em troca. Cheguei algumas vezes a falar, Deus, já entendi, né? O Senhor me fez para isso. Não é para eu casar. Valéria também falava isso. Pois é. E falando, pode perguntar para ela que ela falava chorando. Sim. Pensei várias vezes, né? Passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4. Falei, tá bom, agora eu já entendi que é para ficar por conta da obra mesmo e não ter filho, não me casar. Pensei por várias vezes, mas toda vez que eu pensava nisso, vinha uma pessoa e colocava mais esperança, uma chama, aquecia, né, meu coração, acendia, né, a chama, falando que sim, você vai se casar e você vai ter filho. E aí eu estava, né, quando eu terminei eu tinha 35 anos e passou, né, 36, 37. E muitas pessoas, né, também falavam comigo para congelar ovo, né, fazia várias coisas. Eu sei que nos 5 anos, a única coisa que eu fiz, que eu tive mesmo de atitude fazer as coisas que o Senhor colocava para eu fazer na obra e confiar nele. E assim passaram 5 anos, né? Longos 5 anos, que para isso é longo, né? O dia tem passado tão rápido, mas para isso é longo 5 anos. E aí veio, né, igual o Antônio falou, veio a pandemia, onde colocou a gente para dentro de casa, né? Quem quis, quem não quis ficar, não teve jeito, todos nós fomos para dentro de casa. Aí eu falei, agora as coisas facilitaram demais, né? Agora ficou fácil. Agora ficou fácil demais, né? 5 anos na rua, tendo interação com todo mundo, né? Eu não consegui namorar, nem, né, me casar, ter filhos. Agora vamos para dentro de casa. Não, e tem um detalhe, viu, Antônio, você não sabe, mas a gente, às vezes, quando ia conversar, a Mirelle fala, pois é, você está orando pouco. Foi mesmo. Quando a gente estava orando por você, né? Ela fala, você está orando pouco. Eu falei, meu Deus. Foi. Não, e eu falava isso com muita gente. Gente, coloca seus pastores para orar por vocês. Não acha que vocês não têm que pedir, não. Tem que pedir oração, sim, né? E eu falava com todos os meus pastores para orar por essa área, né? Que era uma área que eu sabia que era só Deus mesmo. E aí a gente foi para dentro de casa, né? No dia 18 de março, lembro, na quarta-feira, né? Foi decretado aqui em Belo Horizonte, pelo menos nessa data, que o comércio ia fechar, que tudo ia se fechar e que era para ficar dentro de casa. E como, né, minha mãe é mais velha, eu respeitei aí a quarentena, né, que virou noventena. Aí depois anetena, sei lá como é que foi.
E aí eu fiquei, né? Respeitei o período de quarentena, dentro de casa mesmo, e recebi um convite, né, da Rede Solidária para fazer parte de uma ação onde a gente pudesse atender, né, a população carente com marmitex nas ruas e cesta básica nas comunidades. Lembro que nós fomos até uma vez no governo de Minas, que a gente ia fazer o trabalho lá no Expo Minas, né? Isso, também teve, né? Eles chamaram a Rede Solidária para participar ali O homem já estava sendo gerado. Exatamente. E eu sei que o primeiro lugar que a gente entregou, né, foi no Taquaril e no Morro do Papagaio, cesta básica. Né, eu comecei a buscar mesmo, né, recurso, buscar através de ligações e tudo. E a gente começou a usar mesmo, né, o Instagram para mobilizar, porque aí todo mundo foi para dentro de casa, todo mundo foi para a rede social. E aí a gente começou a mobilizar. Eu sempre, né, não tenho tanta desenvoltura assim para falar nas telas, né, me privo, inclusive. Sei que a gente tem que se permitir, né, viver esse novo também. E aí eu fui para a rede social e fiz o anúncio, né, para ajudar a comunidade com cesta básica, porque na época o prefeito liberou alguma cesta básica, aliás, várias cestas básicas, e a gente só podia pegar isso através do voucher. Mas o pessoal da comunidade não tem muito acesso, né, a entrar no site, preencher e pegar esse voucher. Mas aí a gente, conversando com um e com o outro, falou, não, vamos fazer né, uma divulgação, essa divulgação no Instagram, para o pessoal vir e ajudar das suas casas a gerar esse voucher e mandar. E aí se fez, né? A gente criou um grupo chamado Home Office da Rede Solidária e a gente começou ali a fazer esse trabalho. E nisso eu conheci o Antônio. Fiz o anúncio e nós tivemos a primeira reunião. Tinha muita gente nessa primeira reunião, confesso que eu nem, né, não tive olhos para ele. Eu entrei atrasado ainda. Estava na estrada. E aí a gente começou a conversar ali, mas informalmente, né, sem nenhuma segunda intenção. Muito pelo contrário, né? Sem pretensões nenhuma, a gente estava na visão de voluntariado, né? Vamos resolver o problema da comunidade. Galera Isso que a Mirelle fala é muito verdadeiro, porque a Mirelle sempre cuidou muito da obra de Deus. Inclusive, a minha ordenação pastoral, quem fez toda a propaganda, foi a Mirelle, né? A minha igreja, lá onde eu sou pastor titular, o primeiro culto, quem organizou foi ela. Então, você vê no Facebook, a foto é lá. Então, esse cuidado da Mirelle com a obra de Deus sempre foi muito exemplar, né, Mirelle? E eu vejo que Deus estava ali preparando para você uma geração, não uma geração comum, uma geração eleita e totalmente diferenciada, totalmente voltada para o voluntário e pregar o evangelho através de ações. Eu acho isso interessante. Exatamente. E isso a gente zela muito, né? Você pôs uma coisa aqui muito interessante, que foram as ações no Morro da Ventosa, matando a fome de muitas pessoas, levando esperança para muitas pessoas. Como é que era isso para vocês? Que todo mundo queria ter o tempo ali para passear, havia muita gente querendo sair para conhecer alguma coisa, querendo voltar à vida normal, e vocês não, vocês saindo para fazer a obra de Deus. Como é que foi isso? Então, as entregas que eram feitas, né, tinha um pessoal já que ia com frequência, então tinha uma limitação de pessoas também para ir. E foi na oportunidade de uma entrega que a gente conheceu pessoalmente, né, que foi a primeira entrega na Ventosa, né. A gente estava lá no serviço home office, nossa, e eu perguntei para ele, então, tem possibilidade de eu ir fazer a entrega algum dia, né? Porque eu estando aí em Belo Horizonte, eu tenho interesse em fazer, né, o ID, realmente levar, porque não é só a entrega da cesta, né? A entrega da cesta é o
brinde que vai, né? Isca, né? A isca. A gente vai mais para dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo e levar o evangelho, né? Que é a boa nova de Cristo, que Cristo está aí para nos resgatar e está para nos atender em todas as nossas angústias. E aí a gente, né, marcou a primeira entrega, foi a entrega na Ventosa. E eu cheguei lá, acho que o Luciano que estava lá esperando lá fora a Mirella, chegamos lá, fiquei aguardando junto com o Luciano. E foi a primeira experiência de campo, né, que a gente estava compartilhando. E aí a Mirella saiu lá e moveu. Olha aí, Ventosa, um dos maiores milagres de Jesus foi quando ele estava dentro do barco, os discípulos, e o vento estava balançando. E Jesus deu uma ordem. Vento, acalma-te. De repente, a vida dos discípulos mudou naquele momento. Na Ventosa, talvez, naquele dia, era um momento em que estava o vento pesado, fome, pandemia. Aí vocês dois chegaram, Jesus falou assim, vento, acalma. E começou o ministério ali. Lá na Ventosa, só abrindo um parênteses, né? Lá na Ventosa realmente foi algo, né, que marcou nas nossas vidas. Essa ação, né, que a gente fez isso por muitos sábados. E também nasceu um ministério, né, tão lindo projeto, um ministério, né, hoje já com o CNPJ, né, que saiu semana passada, se eu não me engano, que é o Sementes do Bem, né? O Cláudio, o Rodrigo, o Igor, o Rafael, eles se uniram ali para criar, né, consolidar, né, o que já tinha sido criado primeiro no coração de Deus, né? Que é o Sementes do Bem, que está fazendo bem até hoje, né? Não foi criado só para entregar cesta. Não limitou a pandemia. Não se limitou nem a pandemia, nem a entrega de cesta, que hoje eles fazem outros trabalhos também. Mas aí a gente, né, ali no home office, a gente chegou a entregar 3.000 cestas por mês, né, da prefeitura, mandando os vouchers, né? Eram 9 comunidades aqui em Belo Horizonte. 3.000 famílias, né, que foram atendidas ali pelo home office. E a gente também queria ir para as ruas, né? E aí, numa dessas idas e vindas, a gente se conheceu. E eu nunca imaginei, né, que ele era alto, porque, né, nós mulheres, né, algumas pessoas, né, falam assim, faz uma lista de coisas que você quer, que Deus vai atender. E a primeira coisa era que ele fosse mais alto que eu, né? E quando eu vi ele pelo vídeo, eu achava que ele era baixo. Quando eu nem imaginava que ele era alto. Quando eu vi ele, a primeira coisa que me veio na cabeça, né, foi olhar para Deus e falar, Deus, o que o Senhor está arrumando? E aí a gente começou esse trabalho ali na Ventosa juntos, né, mas assim, sem também segundas intenções, e a gente foi fazendo as entregas. E ali foi despertando, e a gente começou a conversar mais, aí, né... Ação de rua, ação de comunidade, a gente acabou. Vocês fizeram um negócio muito interessante aqui, monte. Jesus escolheu sua noiva no monte. Ele veio pela sua noiva no monte, varão. Aí, ó. Antes da gente ter qualquer coisa, né? A gente começou, além das ações... junto com o WR1, nesse período também, né, de pandemia, ia fazer campanhas, né, fazer reuniões de orações lá. E nós fizemos, né, ele participou, eu fiz o convite, né. Aí eu já comecei a suspeitar, uma mulher me chamando para ir para o monte, alguma coisa tem, né? Deus tocou, né? Deus tocou no coração ali. E aí ele foi, e todas as vezes que eu chamei, ele foi, aceitou, e foi muito legal, assim, que foi algo que foi se construindo, né? A gente não se conhecia antes, foi tudo muito rápido, né? Posso dizer que foi tudo muito rápido, mas o alicerce, ele existiu, né? Deus tem pressa de abençoar, né? Tem pressa. Ele é cheio de detalhes, Deus é incrível. Ele vai olhando assim, o que você quer, o que você precisa... E aí você começa a enxergar a coisa que ele vai fazendo, você vai ver, Deus é detalhista.
E você está falando de detalhes? Deus é tão detalhista que esse negócio de hambúrguer e japa, que negócio é esse? Foi entre hambúrguer e japa que nasceu, né? Como é que é isso aí? Então ela me chamou para comer um hambúrguer numa das ações, né? Não, depois da ação a gente vai comer um hambúrguer. Ótimo, né? Ó, excelente, né? Só que na primeira ação a gente saiu da Ventosa e foi pro morro. E para você ver, né? Na Ventosa nasceu o Sementes do Bem e no morro também nasceu o Sementes do Bem. Então são 2 Sementes do Bem hoje aí, atuando. É incrível. Isso. E aí depois da ação no morro, falando, não vai dar para fazer com hambúrguer porque teve um problema aí. Ela foi e me deu o bolo. Eu, levei um bolo. Aí, não fica para próximo sábado. Beleza, próximo sábado a gente vai no hambúrguer. Aí chega no próximo sábado. Fizemos o evangelismo, a entrega da cesta. E aí chega a hora do hambúrguer. Vamos no hambúrguer? Vamos. Então vamos. Aí chegamos na porta do hambúrguer, o hambúrguer está fechado. A gente, ixi, agora, hein? Não tem mais hambúrguer. Era do Hugo, né? O Hugo tinha fechado o Bockburger naquela semana. E aí a gente vai e... Bom, pensa, né? O que a gente vai comer? Tem um japa perto aqui. Era até um supermercado, né? O Super Nosso. Vamos lá, a gente pega um japa e come. A ideia da Mirella, mais um monte. Não, vamos no Mirante aqui do Buritis. Ótimo, vamos. Porque tem coisa antes aí também que não entrou no script aqui, né? Só fazer um paralelo, começou essa ideia de namoro num resgate de uma galera que estava lá na Praça da Estação. Essa galera que plantou a sementinha na gente ali, ó. Foi mesmo. Foi os meninos que a gente mandou para casa, né? Uma ação na Praça da Estação e nessa noite, 5 moradores de rua resolveram voltar para casa. E eu marquei com eles no dia seguinte para levar eles para a rodoviária e mandar de volta, né? De volta para minha terra. Teve gente do... Ela falou comigo que até, posso ir também, né? Dar uma força aí. E aí... Nós ficamos o dia inteiro, porque tinha 2 que era da onde? Eu tive um pessoal lá de Jurupará, lá em Rondônia. Tinha de Rondônia, tinha vários estados. Muitas pessoas vêm para a capital mineira, às vezes, trabalhar, né? Buscando oportunidade, não encontra, fica na rua. E tem família... Tem pessoas em casa esperando, e às vezes não sabe nem o que está acontecendo com a pessoa está lá, começa a usar droga, às vezes, né, se perde. No sufoco ali. Aí e foi um resgate. Aí os 5 voltaram para casa, mas na rodoviária que a gente estava com eles... Ficamos o dia inteiro conversando, né? Aí eles estão assim, você já viu esse moço aí, como que ele pode ser um bom marido? E falava com ele, você já viu... Aí eles começaram a plantar a ideia na mente. Os moradores de rua que... começaram, né, a plantar teve essa que até sementinha. entrar de caminhão no dia do casamento. Falou que ia levar a noiva. E tem mais coisa no script, mas voltando aqui pro hambúrguer, pegamos o japa, né, e desci do carro, agora, né, nós vamos pegar um japa e ir pro Mirante, é hoje que eu acerto a loteria. Aí já abracei, né, e eu falei com ela, vamos entrar brincando de casalzinho, né, porque a gente Aí começou todo o romance ali, a gente pegou um japa, ficou abraçadinho e tal. E eu vou te falar que, assim, para mim, foi um pouco diferente, né? Porque 5 anos sem ter contato. Nossa. Né? Sem ter essa aproximação tão real, né? Teve pessoas, né, que chegam, têm interesse, mas não é algo palpável, né? E algo tão palpável de chegar, abraçar, para entrar no supermercado... Aí eu falei, gente, eu preciso me permitir, né? A Michelle Rios vai falar muito bem, assim, como eu era, né? Depois de algumas sessões, porque se permitir, né? A gente muitas vezes se fecha a tal ponto de esperar em Deus que nem o que Deus manda a gente vê. A gente vê. E o varão aqui tem um negócio. Do homem, né? Para ser usado, tem que ser ousado. Para ser usado por Deus, para entrar no coração, você teve que ser ousado. Isso aí. Tem que dar um passo, né? Tem que dar um passo. Gente, nós estamos com o nosso tempo aqui, o diretor já mandou ali, está encerrando. Mas e o Mirante?
deu esse... Então, ainda bem que a gente pegou o japa, né? Porque o japa é comida fria. Que a gente foi pro mirante e começou a conversar, olhar a paisagem, né? Cidade à noite, assim, maravilhoso o mirante ali no Buritis. Aí conversar sobre nossos propósitos de vida, né? E o que tem na mente, assim, pro futuro. E aí começou, aí eu joguei um verde, né? Famoso jogar o verde. Falei, ó, assim, eu tenho interesse e tal. Só que ela, não, a gente tem que conversar antes e tudo mais, e fez um charme. E aí a gente rendeu bastante ainda, essa noite durou. Esse japa ficou lá dentro do carro esperando, e aí depois a gente entrou pro carro, continuou conversando, até que ela cedeu um beijo pra mim, aí partiu pro abraço, né? Aí queria até... Selou o namoro. Não tem jeito, ele tá apagadão ali, mas então o Emanuel teve o casamento. Vocês deram... Vão ter outros vídeos que a gente vai falar sobre Simplesmente vocês fizeram ao inverso do que a sociedade dizia e mostraram assim, Deus trabalha totalmente diferente do homem. Porque o homem, muitos perderam a família, infelizmente, e Deus criou uma família. Nessa pandemia eu posso falar que aconteceu muita coisa em um espaço de 1 ano e meio, 2 anos, né? E essa questão do posicionamento, né, do Antônio com relação à esposa, né, à namorada, à mulher, eu acho que foi fundamental, né? Que eu acho que ele pode falar melhor, porque hoje ele fala sobre isso, né? Se você realmente quer, então você faz. Né? Senão, não precisa continuar. Então, esse posicionamento do homem é muito importante e a mulher se permitir também, né? Mas ver o tempo certo, o tempo de Deus. Né? Esse programa foi para você que está sentado aí no sofá e desistiu de ter sua família ou não tem ousadia para criar sua família. Está aqui um casal que nos ensinou a ter ousadia. Eu vou deixar eles encerrar o programa da forma que eles acharam que deve ser. Eu acho assim, a mulher, eu falo muito com ela, né? Quem quer faz, meu. Quem não quer arruma uma desculpa. E o mundo, meu, tá cheio de desculpa aí pra você. Ah, não quero ter uma família, por quê? Porque o mundo tá cheio de pessoas que querem só um relacionamento raso ali, fica uma noite, fica 2 e tchau. Né? Se você quiser uma família mesmo, você vai ter que ter perseverança, né? Não é fácil você ter uma família, você vai ter batalhas diariamente, mas Deus está contigo e você vai agarrar nele e vai superar todos os desafios. Né? Às vezes a gente vê aí divórcios de família que, né, meus pais são divorciados, não são um exemplo que eu gostaria de seguir, mas, né, o exemplo deles me ensinou o quê? Se eu quero uma família, eu tenho que ter firmeza. E é o que a gente precisa hoje em cada um de nós, né? Nos homens, nas mulheres, ter firmeza, não ficar nesse trem de fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro. Meu, isso não dá em nada, né? Isso só vai dar ilusão. Então, faça o que tem que ser feito. Procura uma pessoa, né, que vai ter afinidade contigo. Meu, saiba que ela não é perfeita, você não é perfeito, ninguém é perfeito e que você vai conviver com ela, vai aprender cada dia mais a agradar ela, cuidar dela. E assim vice-versa, né? E construir uma família, né? Ter um ministério aí, que é o primeiro ministério que Deus preparou para nós. Amém. Então, acho que é isso. Se liga. E eu quero deixar para as mulheres, né? Não desistir dos seus sonhos, não desistir do sonho de se casar, no sonho de ter filho, não desistir mesmo de viver isso. Porque pode demorar 1 ano, 2 anos, 5. Eu tenho 2 amigas que se casaram esse ano. Uma esperou 8 anos, a outra esperou um pouco mais. Mas as 2 se casaram esse ano. Então, esse ano realmente foi um divisor de águas nas nossas vidas. Mas o Senhor já tem preparado a data que vai ser o divisor de águas na sua vida. E assim ficamos. Que Deus abençoe vocês. E só da gente é isso. Cada um com a sua história diferente. Mas a história, no final, quem dá o ponto final é Deus. Fiquem em paz e até o próximo programa, se Deus quiser.